Saudações, amada Mãe e Deus, Cristo Lisbete, a rainha do povo espiritual de Deus. Somos o povo que conhece o nome do único e verdadeiro Deus, quem vive e reina pelos séculos dos séculos. Se profetizou que Deus mesmo ia dar a conhecer seu novo nome, estabelecendo que seu nome próprio não era conhecido e seria novo quando se desse a conhecer. Leiamos Apocalipse 3:12. E escreverei sobre ele, na mente, o nome de meu Deus, o primeiro nome, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu de meu Deus, e meu novo nome, segundo nome. Tanto o primeiro nome, Melquisedeque, como o segundo nome, Lisbete, equivalem a um só nome. São um na perfeita unidade de cabeça e corpo. Na segunda vinda de Cristo, nos é aclarado qual é esse grande nome. Melquisedeque Lisbete. Este é o grande mistério revelado. Deus é dois em um. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Na parte número 6 do tema, o verdadeiro sacrifício de Cristo, vimos as consequências sofridas pela geração que menosprezou Cristo Maria, o cordeiro fêmea do primeiro século. Além disso, separamos parte dos aspectos importantes da segunda vinda de Cristo, o cordeiro consagrado para Deus, Cristo Lisbete. Vimos dois deles. Número 1. Cristo Lisbete é a imagem do Deus invisível. Número 2. Deus Pai consagrou o corpo de sua esposa para habitá-lo. Hoje, no tema O Verdadeiro Sacrifício de Cristo, parte 7, continuaremos vendo os outros benefícios da segunda aparição pública de Cristo Lisbete. Daremos continuidade ao tema anterior com os itens 3 ao 6. Número 3. A esposa de Deus reinará eternamente ao tirar o acusador. Apocalipse 11:15 e Apocalipse 12:10. Profeticamente se anunciou o papel transcendental de Cristo Lisbete como a rainha do povo espiritual de Deus. Leiamos em Salmos 45:9. Entre as damas de tua corte, há princesas, à direita de teu trono está a rainha, adornada com o ouro mais fino, já transformada e imortal. Como sempre, pelo preconceito tido para com as mulheres, os hebreus não aceitavam e consideravam fora de ordem que uma mulher reinasse, Isaías 3:12. No entanto, se mencionam rainhas notáveis, como a rainha de Sabá, 1 de Reis 10:1, e Candace, rainha dos etíopes, Atos 8:27. A rainha Esther é figura da rainha do universo, Cristo Lisbete, porque o rei Melquisedeque a amou desde sempre e a fez sentar ao seu lado, Esther 2:17. Porém se aclara, o reinado de Cristo Lisbete é espiritual e transcende toda cultura ou época. Estamos falando da esposa de Deus sentada à destra do Pai, seu esposo. Hoje entendemos, destra significa máximo poder. Cristo Maria profetizou em Mateus 26:64. Jesus lhe disse: Tu disseste, porém vos digo, que desde agora vereis a esposa de Deus sentada à destra, à direita do poder de Deus. Deus Pai sentou à sua destra, máximo poder ou autoridade, sua esposa Cristo Lisbete, uma vez que foi ressuscitada na mente. Vejamos, quando ressuscitou na mente a Cristo Lisbete e a fez sentar à sua direita no céu, a mente de Deus, colocando-a acima de todo poder, autoridade, domínio e poder da carne, e acima de tudo o que existe, tanto neste mundo como no vindouro. Efésios capítulo 1, versos 20 ao 23. Só a Cristo Lisbete foi dada autoridade, ou máximo poder. Então podemos perguntar:
Para que foi dada tal autoridade? Em Isaías 9,6 se lê: a quem foi concedido o poder de governar a mente carnal. Leiamos Colossenses 3,15. E a paz de Deus, Cristo Lisbete, que fez a paz entre a mente carnal e a espiritual, governe em vossos corações, mentes limpas e iluminadas, a qual fostes chamados em um só corpo. Nossa mãe, figura da paz, hoje rainha sobre tudo, a mente carnal, o acusador, e sobre a mente espiritual, o filho da promessa, com seu único e válido sacrifício em sua mente, venceu com amor a seu irmão mais velho, o acusador, figura da herança adâmica. Como nos acusava o irmão mais velho? Com a má consciência. Leiamos a 1 de Pedro 3,21. O batismo, a palavra, o evangelho eterno, que corresponde a isto, agora nos salva, não tirando as imundícies da carne, senão com a aspiração de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição na mente de Jesus Cristo, Lisbete. A palavra feita carne, Cristo Lisbete, reconcilia em nossas mentes a ambos os povos, ao irmão mais velho, o acusador, e ao irmão mais novo, o consolador. Esse batismo não é com água, como creem as religiões, mas com a limpeza produzida pela palavra ao recebê-la. Cristo mesma é o alimento espiritual, é o batismo. Com sua morte, a mente carnal nos ensina e também limpa a nossa por seu Espírito, sua palavra. Esse acusador foi lançado fora, em outras palavras, foi exposto à luz do Evangelho eterno, identificando-o como o irmão mais velho. Já não reina em nossa mente, ocupou seu lugar o irmão mais novo, figura do filho da promessa. Por isso a expressão caiu a Babilônia. Em outras palavras, quer dizer, os deleites da carne não nos dominam, porque se o sacrifício na mente de Cristo Lisbete venceu os deleites temporais de sua carne, nós também podemos vencer. O próximo é o irmão mais novo, figura de Davi, e o rei Saul é a figura do irmão mais velho, de quem foi tirado o reinado. 1 de Samuel 15:28, Apocalipse 12:10, Apocalipse 18, versos 2 e 10. Lemos em Apocalipse 17:14, guerrearão contra o Cordeiro, Cristo Lisbete, e o Cordeiro os vencerá, porque ela é o Senhor dos senhores. Agora a senhoreamos sobre a carne, e Rei de reis, como filho da promessa, reinamos sobre o irmão maior, e os que estão com ela são chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 5:10 se lê: e para nosso Deus nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A carne. Eclesiastes 4:14 e 16 se lê: porque da prisão saiu para reinar o irmão mais novo, ainda que em seu reino nasceu pobre, com a mente carnal. O irmão mais novo se fez rico com a sabedoria feita carne, Cristo Lisbete. Romanos 11:33. Leiamos em Lucas 19:14. Mas seus concidadãos, desejos carnais, lhe odiavam e enviaram após ele, o irmão mais novo, uma emboscada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ainda há dúvidas na mente, ou se está em barganha, dando lugar aos pensamentos do irmão mais velho, as trevas, esse caminho conduz à morte e destruição. Romanos 1:29 ao 32. O reinado eterno de Cristo Lisbete é figura de José, que reinou sobre seus irmãos, figura dos desejos enganosos de sua carne. Gênesis 37:8. Esse reinado de Cristo é eterno, porque esse gênero, carne, o acusador,
foi vencido para sempre. Número 4. Cristo Lisbete é o juiz justo para abrir os selos do livro e assim dar a conhecer os mistérios ocultos. Leamos em Daniel 7:10. Um rio de fogo procedia e saía de diante dela. Milhares de milhares lhe serviam e milhões de milhões assistiam diante dela. A juíza se sentou e os livros foram abertos. Cristo Lisbete se sentou em seu aposento santo, seu tabernáculo limpo, e já está trazendo à luz mistérios jamais interpretados pela sabedoria humana. Cristo, como juiz, tem a mente de Deus Pai, Melquisedeque, quem lhe deu a máxima sabedoria espiritual. Leamos em Daniel, capítulo 12, verso 4. Mas você, Daniel, fecha as palavras, guarda estas coisas em segredo e sela o livro até o tempo do fim. Versos 8 e 9. E eu ouvi, mas não entendi. E disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas. Estas coisas devem ser mantidas totalmente em segredo até o tempo do fim. Ninguém jamais havia falado com tanta certeza e convicção sobre a explicação dos mistérios ocultos como fez Cristo Lisbete. Nenhuma escola de interpretação teológica pôde explicar os eventos que agora estão se cumprindo. Essas palavras, fechadas e seladas, agora foram abertas e explicadas ao povo de Deus por meio da mente de Cristo, o templo santo e consagrado de Deus Mãe, Cristo Lisbete. Em outras palavras, foi dito a Daniel, não é para esse tempo que os mistérios se darão a conhecer, senão até que existam muitos pensamentos ou interpretações sobre Deus, e muitos correrão daqui para lá, e a ciência aumentará. Daniel 12:4. Ninguém, em todas as gerações passadas, pôde entender estes mistérios, nem Daniel. Por isso ele disse, e eu ouvi, mas não entendi. Em outras palavras, se lê assim, eu escutei o que dizia, mas não entendi nada. Daniel 12:8. Como Daniel ia entender se não estava a sabedoria personificada, a esposa de Deus manifestada como Cristo imortal, a juíza justa? Ninguém pôde entender as profecias a respeito de Deus Pai, de Deus Mãe e do Filho da Promessa. Só a rainha, por ter o máximo poder, mente transformada, com a mente carnal, não se pôde entender os mistérios porque estes seriam interpretados na letra. Salmos 119, 27, Isaías 1:3, 1 Coríntios 2:14. Hoje, na consumação dos séculos, os selos foram abertos. Hebreus 9:26. Para ter uma ideia da importância do selo, vejamos seu significado no tempo da rainha Ester. O rei Assuero disse a Mardoqueu, o judeu, os autorizo a escrever em meu nome, como bem vos pareça, a favor dos judeus, e selem as cartas com o selo real, pois uma carta assinada em nome do rei e selada com meu selo não se pode anular. Ester 8:8. Em outras palavras, tudo o que é falado hoje pela rainha do universo, Cristo Lisbete, não pode ser revogado, abolido ou anulado. Tudo o que ela fala tem o selo de garantia, provém do próprio Deus, Melquisedeque Lisbete. O selo, simbolicamente, era utilizado para indicar posse, autenticidade, garantia ou segurança. Por exemplo, um livro selado é mantido em segredo até o rompimento do selo. Obviamente, todas as profecias, sem o conhecimento de Cristo Lisbete, foram tomadas literalmente e interpretaram as mesmas como se tratasse de um livro físico selado. Agora entendemos, o anjo do livrinho é Deus Mãe, o Verbo, a palavra feita carne,
Cristo Lisbete é o livro, a sabedoria personificada. Apocalipse 10, 2, João 1, 1 e 14. Se Cristo Lisbete é o livro, então o mesmo verbo é utilizado para indicar que a esposa de Deus, o Filho do Homem, foi selada, escondida por Deus Pai por gerações. Ele a ocultou da sabedoria dos homens terrenais e utilizou a mente carnal do homem para isso. Jeremias 8:8. Nada passa despercebido por Deus. Ele permite tudo para um propósito. Recordemos, da boca de Deus sai o mal e o bem, e a glória de Deus é se encobrir. Provérbios 25:2, Isaías 45:15, Lamentações 3:37 ao 39, Atos 17:30. O selo apresenta a autenticidade. Então, quando nós, os filhos, fomos selados pela Espírito Santa, Cristo Lisbete, a cabeça, nos constituiu como legítimos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres desta poderosa palavra, revelando ao seu corpo, a Igreja, os mistérios neste tempo do fim. Somente Cristo Lisbete rompeu esses selos, trouxe à luz os mistérios ocultos e, ao fazê-lo, deu dons aos homens, a seus filhos crentes, para poder explicá-los. Ao dar a conhecer esse poderoso evangelho aos demais neste tempo do fim, somos a prova de autenticidade de uma ordem real, da ordem de Melquisedeque Lisbete, e a mesma não pode ser revogada, invalidada. Como se disse anteriormente, Deus ocultou sua esposa, esse selo, porque quando Cristo Maria apareceu em cena, não abriu os selos. Ela é a figura do livro selado. Foi ocultada, foi tirada de cena do resto das gerações. Não havia tecnologia para divulgar essa chegada do Cristo e suas repercussões. Se ocultou a verdade. Além disso, Cristo Maria não veio para falar dos mistérios ocultos. Jeremias 4:31. Leiamos a profecia em Isaías 29, versos 11 e 12. E vos será toda visão como palavra de livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê agora isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. E se der o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê agora isto, ele dirá, não sei ler. A era de Cristo Maria representa a figura do livro selado. Ela só abriu sua boca para falar em parábolas, jamais explicou as profecias do fim dos tempos, muito menos como se cumpriam as promessas. Por isso se lê a profecia em Daniel 12:4, pois essas palavras estão fechadas e seladas. Estas coisas devem ser mantidas em segredo até o tempo do fim, a era da segunda vinda de Cristo. As gerações anteriores nunca puderam ler a palavra de Deus, Melquisedeque Lisbete, porque os mistérios estavam ocultos nela e só poderiam ser entendidos interpretando as figuras da Bíblia. Agora as expressões, não posso ler, porque está selado, e não sei ler, representam os sábios, na sabedoria de Deus, a lei, e o resto do povo, respectivamente, são cegos guiando outros cegos. Lucas 6:39. Caso contrário, com a segunda vinda da esposa de Deus, Cristo Lisbete representa o livro aberto, dando a conhecer coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, e hoje se difundem abertamente. A tecnologia está disponível para todos. O selo representa ser propriedade de Deus na mente, o coração, ouvindo e crendo em Cristo Lisbete, o Evangelho eterno. Somos selados por ela mesma, por isso somos suas cartas abertas. Resumindo, Cristo Lisbete, o Cordeiro consagrado, é a representação do livro escrito por dentro, mente transformada, e por fora, corpo glorificado,
imortal. Apocalipse 5:1. Por isso agora, no tempo do fim, é a única digna de abrir o livro, desatar os selos e dar a conhecer as coisas ocultas. Apocalipse 5:2. Se permanecemos nela, vencemos. Não riscará nosso nome do livro da vida, ou seja, não morreremos fisicamente. Se isso acontece, não há mais memória de nós. Apocalipse 3:5, Salmos 6:5. Número 5. Em Cristo Lisbete se cumprem todas as profecias. O Pai, a Mãe e o Filho da promessa. Tudo o que foi conhecido hoje como a Bíblia tem 3 figuras: o Pai, Melquisedeque, a Mãe, Cristo Lisbete, e o Filho da promessa, a família de Deus. Gênesis 1:26 e 27. O Pai e a Mãe se manifestaram em várias figuras: o arcanjo Gabriel, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, o arcanjo Miguel, Débora, Sara, Rebeca e etc. Lucas 1:19, Daniel 12:1, Apocalipse 12:7. O Filho da promessa é figura de Cristo, porque assim como foi assassinada em uma cruz e morreu, assim o Filho da promessa morreu hoje em sua mente. Isso se aplica a todos nós que passamos por esse processo de morte. O Filho da promessa não se manifestou em Cristo Maria, porque quando ela saiu de cena, ao morrer seu ventre espiritual, deixou de ser. Agora entendemos perfeitamente a profecia de Gênesis 1:26 e 27. Então disse Deus, Melquisedeque Lisbete, façamos. Se notarmos, está no plural. Há mais de uma pessoa nesta conversa. Aqui não está somente uma pessoa, mas 2, plural. Obviamente, já com a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, identificamos o pai e a mãe, criando seu filho. Se lê, façamos ao homem, o filho da promessa, criado segundo Deus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, varão e fêmea. Esse filho da promessa tem uma ordem conforme a Deus, Melquisedeque Lisbete, cabeça e corpo, ou seja, cabeça o homem e corpo a mulher. A cabeça é Deus Pai e o corpo é sua esposa, Cristo Lisbete. Na segunda vinda, ao ressuscitar na mente a sua esposa, ali Deus formou o espírito do homem, Zacarias 12:1. Aqui se explica a criação do homem espiritual. Número 6. A terra já não está desordenada nem vazia, porque o Cordeiro restituiu o jardim do Éden. O Éden é figura do céu, do paraíso, a mente transformada e limpa. Isso se aplica à criação de Deus, os filhos feitos à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbete, os que cremos e aceitamos Cristo Lisbete como a esposa de Deus Pai. Gênesis 1:26 e 27, Gênesis 2:8, Isaías 51:3, Apocalipse 2:7. Recordemos que a origem da criação de Deus no Espírito se relata detalhadamente no livro profético de Gênesis. No mesmo se relata toda a ação da mente, Gênesis 1, versículo 1 ao 25. Em outras palavras, a criação espiritual de Deus se rege por uma ordem, cabeça e corpo. O homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Somente dentro dessa criação, Deus diz: no princípio criou Deus, Melquisedeque Lisbete, os céus, as mentes, e a terra, o corpo. E a terra estava desordenada, a mente carnal e vazia, sem o Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Todas as dispensações passadas, antes da manifestação de Cristo Lisbete, interpretaram e leram o livro de Gênesis literalmente. Não foi dado a eles o privilégio de entender as figuras descritas na Bíblia. Para explicar este ponto, podemos determinar somente a esposa de Deus, o Verbo, a palavra feita carne, é autorizada a nos dar a interpretação correta dos escritos bíblicos. Quando esses escritos anunciam
sua chegada profética ou sua missão como Cristo. Graças a Cristo Lisbete se cumpriu o que diz em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Ela mesma revelou como existiram por toda a história escribas mentirosos, homens maus e perversos querendo ocultar a verdadeira história, ato permitido por Deus para manifestar sua glória. Em outras palavras, Deus conhece perfeitamente sua criação e sabe as ações da mente espiritual, assim como da mente carnal. Ele é o Criador de tudo. Em outras palavras, o irmão mais velho já teve tempo suficiente para governar a mente dos filhos de Deus. Melquisedeque Lisbete, esse homem carnal criado do pó da terra, foi submetido e vencido. Quando chegou a manifestação do Cordeiro Fêmea, a consagrada para Deus para sacrificar sua mente. Gênesis 2:7, Jeremias 8:8. A esposa de Deus sofreu um processo antes de ser utilizada em meio de seus filhos. Vejamos Hebreus 5:5 em diante. Assim também, Cristo Lisbete não se glorificou a si mesma fazendo-se sumo sacerdote, senão o que lhe disse: tu és minha esposa, eu hoje te gerei. Aqui vemos como Cristo Lisbete foi gerada primeiro. Lendo Hebreus, capítulo 2, versos 11, 12 e 13, notamos o processo de irmã vivido por nossa mãe em meio de seu próprio povo. Nunca se envergonhou de chamar-nos irmãos. Ela anunciou o nome do Pai e finalmente disse como mãe: e outra vez eu confiarei nele. E de novo, eis aqui, eu, a esposa, e os filhos que Deus Pai me deu. A frase, e outra vez eu confiarei nele, revela as duas vindas de Cristo. A primeira, como Cristo Maria, no século I, onde as três figuras proféticas, o Pai, a Mãe e o Filho da Promessa, saíram de cena, foram eliminados pela incredulidade dessa geração. Cristo Maria não se manifestou até que João Batista terminou sua missão, saiu de cena. Cristo Lisbete aclara: essa geração não matou Deus Pai quando João Batista morreu. É uma figura de como a cabeça, ele foi decapitado. Mudança de poder para colocar-se em corpo espiritual em sua esposa, Cristo Maria. Leiamos Hebreus, capítulo 5, no verso 7. E Cristo Lisbete, nos dias de sua carne, oferecendo orações e súplicas com grande clamor e lágrimas ao que podia livrar da morte, foi ouvida por causa de seu temor reverente. Antes da transformação em sua mente e sua imortalidade do corpo físico, nossa mãe e Deus sofreu um processo, iniciando seu glorioso ministério com a morte do testador, quem preparou para ele o caminho para seu ministério como Cristo do século XXI. Em Hebreus 9:17 se lê: porque o testamento com a morte se confirma, pois não é válido enquanto o testador vive. Além disso, ela sofreu valentemente os ataques investidas da perseguição de seus próprios filhos, os insensatos, como mãe, rogou e chorou por eles. João 11:35 e 1ª Carta aos Coríntios 7:30. Verso 8. E embora sendo esposa, pelo que padeceu, aprendeu obediência. Este verso indicando que ainda que sendo esposa, aprendeu obediência é como se fosse uma filha, ou seja, se despojou de si mesma, tomando forma de serva, feita semelhante aos homens, e estando na condição de homem, se humilhou a si mesma, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:7 e 8.
Morte de cruz é que seu velho homem foi crucificado. Ela somente vive conforme ao Espírito e morreu para as obras da carne. Vive para sempre. Romanos 6,6, Romanos 8,13. São os filhos os que aprendem obediência e não os pais. Por isso o versículo diz, embora sendo esposa, pelo que padeceu, sendo igual a nós, para poder compadecer-se, aprendeu a obediência. Agora podemos entender quando Lucas fala dessa menina que crescia e se enchia de sabedoria. Não era uma menina adolescente, senão que era uma mulher que havia nascido de novo no Espírito. Leiamos em Lucas 2,40. E a menina crescia e se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ela. Verso 52. Crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Como o resto do povo de Deus, antes de seu ministério como a esposa de Deus e o Cristo imortal, foi instruída e aprendeu a identificar a mente espiritual e a mente carnal. Hebreus 5,9. E tendo sido aperfeiçoada, veio a ser autora de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Cristo Lisbete, ao morrer a mente carnal, foi aperfeiçoada, imortal. É quando nos oferece o borrão e conta nova e salva seu povo da mente carnal, tratando-a com amor e sendo obedientes em tudo. Hebreus 5,10. E foi declarada por Deus Pai, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui vemos refletida até o dia de hoje a etapa de Cristo Lisbete como Deus Mãe, segundo a ordem de seu esposo Melquisedeque. Se notarmos, há uma profecia quando Deus Pai proclama Lisbete como sua esposa. Leiamos Hebreus, capítulo 5, versos 4 e 5. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Como foi Arão, assim também Cristo Lisbete não se glorificou a si mesma fazendo-se sumo sacerdote, senão que o que lhe disse, tu és minha esposa, hoje eu te gerei. Em resumo, o jardim, ou jardim do Éden, é a terra prometida aos antigos. Essa figura toma uma relevância fundamental em nossos tempos. É a morada de Deus Pai e de Deus Mãe nas mentes santificadas de seus filhos, crucificando nela as paixões e desejos. Para isso se tirou o reinado do irmão mais velho, figura da terra desordenada, e já não estaria vazia. O próprio Espírito de Deus moraria em todos aqueles que recebemos sua palavra feita carne, sua esposa, em sua segunda vinda. Amada Mãe e Deus, somos esse povo que jamais ouve, cremos em Ti, como a esposa de Deus Pai. Tu limpaste nossa mente, restituindo assim a vida harmoniosa, eterna e sem retraimento. No meio do bosque de Deus, hoje estamos entre as fontes das águas, entre as árvores com diferentes frutos. Nos multiplicamos e estamos subjugando a terra, o acusador. Com o teu sacrifício reconciliou nossa mente com Melquisedeque e Lisbete, nossos criadores. Essa mente hoje é figura da terra prometida, onde flui leite e mel, paz e justiça. É uma terra santa porque somos uma nação santa, povo adquirido por Deus. Aleluia! Agora com Deus Pai, Melquisedeque, com Deus Mãe, Cristo Lisbete e com o Filho da promessa, temos o testemunho completo. Com temor reverente, teus filhos de Honduras. Amém. Aleluia.